Olá, meu amigo, tudo bem? Pastor Wesley aqui. Obrigado por assistir. Uma palavra clara. E gostaria de fazer uma pergunta a você aqui no início dessa conversa aqui. Você acha que seria justo uma pessoa viver a sua vida inteira procurando fazer as coisas certas, tentando, se esforçando, sempre ajudar seu próximo, não cometer crime, não ser desonesto? Se uma pessoa procurava viver a vida toda fazendo o bem, você acha que eles devem herdar vida eterna? Você acha que eles iriam ao céu? A grande maioria das pessoas no nosso mundo diria, sim, pastor. Se a pessoa se esforçou, se eles procuraram fazer o bem, se nunca mataram, roubaram, fornicaram, se eles procuraram ajudar seu próximo, se eles ajudaram os pobres, se eles foram fiéis a uma igreja, se eles foram muito sinceros de coração, tudo. Pastor, eu acho que aquela pessoa vai para o céu. O que você acha? Se eu diria a você, só por fazer as coisas boas, só por fazer boas obras, a pessoa não entrará na presença de Deus. Não, mas pastor, isso não pode ser. No nosso mundo, você pode dividir todas as religiões, todas as igrejas, todas as filosofias. Você pode encaixar o que a pessoa acredita ou o que eles fazem. Você pode encaixar em uma de duas opções. Seu destino final, a sua eternidade, ou depende no que você faça ou não faça, ou depende no que outra pessoa já fez. Todas as religiões do mundo, todas as práticas, todos os rituais, todas as filosofias ou ideologias sobre uma eternidade, a vida por vir, o que acontece depois da morte nessa vida agora. Todos que acreditam numa eternidade, numa vida depois, você pode encaixar eles numa dessas duas opções. Ou depende no que você faça, ou não. Depende no que outro fez. Eu gostaria de falar hoje, usando o exemplo de uma conversa entre Jesus e um homem que fazia muitas boas obras. Ele era temente a Deus. Ele procurava fazer a coisa certa. Ele queria honrar a Deus. Ele estudava, meditava no Antigo Testamento, que durante a vida de Jesus, essas foram as Escrituras. Ele estudava, meditava, ler todos os comentários sobre as Escrituras, e ele procurava viver conforme toda a lei de Deus. E o Deus encarnado chegou até ele e disse para ele, você não pode ir para o céu. Assim como você está vivendo, pelo caminho no que você está andando, você não vai para o céu. Há algo que você falta. Há algo que você precisa, que você ainda não possui. E sem aquela coisa, não verá o reino de Deus. E eu queria falar com vocês agora, porque há pessoas, humanamente falando, boas no nosso mundo agora. Há pessoas nos nossos dias que são sinceras, que temem a Deus, que estão procurando andar no caminho que eles acham bom. Mas se eles continuassem nesse caminho, eles não verão o reino de Deus. E seria muito triste isso. E por isso eu chego até vocês e eu quero chamar a sua atenção para ver o que a Bíblia diz e aprender da palavra de Deus quem pode ser salvo. Se eu fosse honesto contigo, acho que todos concordaríamos. As boas obras têm seu lugar. As boas obras têm benefícios. Fazer o bem melhoraria a minha vida, a minha família, o meu lar, o nosso mundo.
Se todo mundo procurasse fazer o bem, nosso mundo seria bem melhor do que é. A nossa nação seria totalmente diferente do que é agora. Se todo mundo não era egoísta, não era corrupto, não foram preguiçosos, não foram violentos, não foram viciados, se todo mundo procurava fazer o bem e fazia, o nosso mundo seria melhor. Uma coisa que eu quero dizer e espero que os irmãos entendam, eu não estou desprezando as pessoas procurar fazer o bem. Que bom que nós temos pessoas no nosso mundo que querem fazer o certo. Que bom. E precisamos entender, primeiramente, número 1, as boas obras têm benefícios. Fazer o bem traz bênção e benefício à minha vida. Que bom que nós temos alguns líderes que realmente querem servir ao público. Que bom que nós temos pais que são responsáveis, que não gastam todo o seu dinheiro no bar, que não andam com várias outras mulheres alheias, que procuram providenciar e cuidar e sustentar a sua família, que amam e têm compromisso e são fiéis às suas esposas, que querem criar e sustentar e treinar e disciplinar e instruir os seus filhos no caminho certo. Que bom que nós temos homens fazendo isso e é bom que nós temos homens assim. É bom que nós temos mulheres que amam seus maridos, que amam suas filhas, que procuram fazer o bem, que estão trabalhando dentro e fora de casa, que eles procuram também ser filhas ou irmãs fiéis. Que bom que nós temos mulheres que são honestas, que são puras, que não andam na fornicação e que eles procuram ser responsáveis e andam em dignidade. E que bom que nós temos pessoas assim. Isso é bom. E por ter pessoas aqui no nosso mundo, assim, o nosso mundo é melhor. Quando temos, quantas vezes, usar um exemplo que todo mundo entenda. Se eu digo que se você tem carro, e o carro precisa de manutenção, de reparo, então vamos procurar um mecânico. Pastor, mecânico. Não tem mecânico hoje em dia que presta para nada. Pastor, todos os mecânicos são preguiçosos. Pastor, todos os mecânicos são mentirosos. Pastor, todos os mecânicos, eles são desonestos. Pastor, todos os mecânicos, eles não querem trabalhar, pastor. E a profissão de mecânico. Hoje em dia, muitas pessoas falam mal de mecânico. Mas, existem os mecânicos bons, honestos, trabalhadores? Sim. Que conhecem bem a manutenção de vários tipos de carro? Sim. E quando você encontra um mecânico bom, graças a Deus, e daí jamais você vai procurar outra opção, né? É bom quando você tem um mecânico que trabalha da maneira certa. Eu tenho passado por umas aventuras procurando uma pessoa honesta para mexer com o carro. Mas quando nós temos, que bom que fulano, ele é honesto, trabalhador, ele faz um bom, ele é detalhista, ele tem conhecimento, e quando conhecemos, encontramos uma pessoa assim, ótimo, que bênção, graças a Deus. Boas obras falam bem da pessoa. Boas obras ajudam o nosso mundo fluir e avançar e andar. Mas, a segunda coisa que eu gostaria de falar, mesmo que boas obras têm benefícios, mesmo que as boas obras são uma bênção, boas obras não podem nos salvar. É impossível. Quando Jesus falava com esse homem religioso, o nome Nicodemos, Jesus respondeu e disse-lhe, João 3,3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele disse para ele, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus olhava um homem que estava fazendo muita coisa e estava fazendo aquelas coisas, ele estava cuidando daquelas coisas e fazendo bem. E Jesus disse, mas você não vai ver o reino de Deus com todas aquelas obras. Você não vai entrar no reino de Deus com sua religião, pela sua religião. Fazendo o que você consegue fazer, você não entrará no reino de Deus. Hoje, no nosso mundo de hoje, há várias religiões que eles ensinam ao povo o que o povo tem que fazer para ser salvos. Obras, requisitos, obrigações.
Há denominações, há igrejas, há religiões que ensinam a pessoa, você tem que fazer isso, 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 para a igreja conceder a graça ou a salvação a você. Essa é falsa. É falsa doutrina. O Deus do universo disse, você precisa de um novo nascimento. Tito 3,5 fala em palavras claras, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua misericórdia nos salvou. Os que entrarão no reino dos céus não será pelas obras justas deles. Os que fazem parte da família de Deus não são as pessoas que fizeram todas as obras obrigatórias. E se você está confiando na sua religião, se você está confiando no que você está fazendo, eu sou membro de tal igreja, não, eu fui batizado nas águas, eu dou meu dízimo, eu ajudo meu próximo, eu tento ajudar os pobres, eu faço isso, eu fiz aquilo, não, eu acho que eu vou para o céu, eu sei que eu vou para porque eu estou fazendo a coisa certa. Não. Por favor, presta atenção. As suas obras nunca tirarão a mancha do pecado da tua alma. Se eu tenho um pano, usando esse exemplo de mecânico, se eu estou mexendo com o carro, no motor e óleo, tudo isso, eu tenho as mãos totalmente sujas. Eu tenho um pano que estava ali no motor e que já está cheio de graxa e óleo, tudo isso. E agora eu preciso lavar as minhas mãos. Pegando o pano que já está cheio de óleo e graxa e sujeira, posso limpar as minhas mãos? Não, mas eu vou me esforçar muito. Não, mas eu vou passar esse pano muito duro. Eu vou fazer... Mesmo que eu mexo muito, mesmo que eu me dedico a usar aquele pano cheio de óleo, mancha, graxa, tudo, assim. Mesmo que eu uso muito, mesmo que eu uso seguido, mesmo que eu passo nas mãos todas, as minhas mãos ficarão limpas? Claro que não. Por quê? Porque o pano que eu estou usando traz a mesma sujeira que está nas minhas mãos. E a Bíblia fala em Isaías 64, versículo 6, que a sua justiça, a minha justiça, as obras que poderíamos oferecer a Deus já estão sujas, já estão contaminadas pelo pecado. Então, tentando fazer obras, você e eu, fazendo obras para tentar nos justificar diante de um Deus todo santo, é como tentar lavar as mãos com um pano cheio de graxa e óleo e sujeira. Nunca vai funcionar. E há muitas pessoas confiando na religião e confiando no que eles fazem, pensando, eu acho que eu vou para o céu porque olha o que estou fazendo e olha as coisas que eu não faço. Seu pano está imundo. Seu pano está sujo. As obras não nos salvam. Jesus falava a Nicodemos, em versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16 diz, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque eles não fizeram a suficiente obra, porque eles não obedeceram os mandamentos, porque eles não fizeram o que eles deveriam fazer conforme a religião. Não. Já estão condenados porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você tem que nascer de novo. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você lembra do dia do seu nascimento? O que você fez no dia que você nasceu aqui na Terra? Fisicamente, o que você fez? Você sendo bebê? Nada. Dentro do ventre da sua mãe, você estava trabalhando? Você estava se esforçando? Você estava estudando para ser um menino inteligente, para ser uma menina obediente, para ter conhecimento, para ter sabedoria? Você estava fazendo coisas dentro do ventre? Não. Você só recebia a alimentação, o sangue, a proteção, o sustento pela sua mãe. E no dia do parto foi a força dela, o corpo dela, o conhecimento do médico, da enfermeira, o cuidado médico, tudo isso. Foi todo dependia de outras pessoas. Você só ganhou a vida.
Você recebeu de graça. Você não fazia nada. E Jesus olhava a Nicodemos, um homem que pela vida toda observava a lei, praticava a lei, estudava a lei, se esforçando para depois merecer. E Jesus diz, não, você vai ter que nascer espiritualmente. Vai ser um presente que você vai receber. E não há nada que você faça para merecer. Meu amigo, se você está confiando numa religião hoje, se você está pensando que por causa do seu compromisso com a sua religião, com a sua igreja, se você está confiando nas obras que você faça nos olhos de Deus para tentar agradar a Ele, você não vai para o céu. Se a sua fé está no que você faça e na sua obra. A palavra de Deus diz, é quem crê em Jesus Cristo. É pela misericórdia, é pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, pois é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala em muitos lugares e dá muitos exemplos e ilustrações que a salvação sempre tem sido pela graça. Favor não merecido, não merecemos nada. Ao menos a condenação eterna. E se você está se esforçando muito, tentando atingir a graça de Deus, você não entende a verdade bíblica. Deus quer conceder gratuitamente, de graça, perdão, salvação, reconciliação. Mas é igual ao nosso nascimento. Não fazemos nada. Você estava estudando, aprendendo, escrevendo e trabalhando dentro do ventre para depois nascer? Não. Você nasceu e depois do nascimento veio esse processo de crescimento, de aprendizado e tudo demais. As boas obras nunca produzem a salvação. É a salvação que produz as verdadeiras boas obras. É bíblico. A terceira coisa que eu mencionaria aqui. Há uma só obra que concede a salvação. E aquela obra é a obra aperfeiçoada de Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, aquela obra é a única que era suficiente para nos salvar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez a única obra adequada para nos salvar. E é por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A salvação vem por fé em Jesus Cristo e somente isso. E quando nós reconhecemos nossa necessidade espiritual e reconhecemos que só Jesus pode suprir aquela necessidade, e clamamos a Ele, crendo no coração e clamando com nossa boca, pedindo perdão e salvação, Ele nos dará, não com um monte de requisito e religião, de graça, de brinde. Ele pagou um preço muito alto, mas Ele não cobra a gente aquele mesmo preço. Podemos ser salvos, podemos nascer de novo por fé em Jesus Cristo. Se você está confiando na sua religião, se você acha que a salvação vem através da sua igreja, ou religião, ou prática, ou merecimento, arrepende-se daquele pensamento, porque não é bíblico. A Bíblia nos ensina, Deus salva o pecador pela graça. Essa é como nós possamos ser salvos. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Muito obrigado pelo tempo e Deus os abençoe.